Das maiores dificuldades das famílias é mudar hábitos dessa pessoa idosa. Quando a gente se aposenta, parece que a gente tem tempo para tudo, mas fica um espaço vazio depois de 2, 3 meses. E se a gente não cultiva hobbies, se a gente não tem hábitos como exercícios físicos regulares, se a gente não tem curiosidade pela vida e não faz um curso, se a gente não se prepara, no fim as famílias ficam preocupadas com essa pessoa idosa que acaba tendo um tempo ocioso. Na geriatria, normalmente a gente gosta e é importante estratificar essa pessoa idosa em 3 grandes perfis de fragilidade, né? O idoso robusto, o idoso fit, uma pessoa idosa pré-frágil e o terceiro é a frágil, né? A gente tem algumas escalas. A síndrome da fragilidade é um grande desafio para quem lida com a pessoa idosa, porque a síndrome da fragilidade, ela está relacionada com a sarcopenia, que é a perda muscular. De alguma forma, essa sarcopenia também é acompanhada pela osteopenia, a perda da massa óssea. Isso acontece a partir dos 30, 35, 40 anos, que é o pico da nossa massa óssea, e acaba com essa queda, né? Você tem muito mais remodelação óssea, muito mais absorção óssea. Então você tem, a partir dos 60, 70 anos, uma osteoporose, inclusive em homens. Você tem, como eu falei, a sarcopenia, e você começa com alguns sintomas. A exaustão, o sedentarismo é um dos motivos. Olha o Joca aqui, o meu gato. O sedentarismo, a exaustão. A gente pode ter uma perda de peso inexplicável. A gente pode fazer um teste de força de pressão palmar, e essa força de pressão palmar reduzida também é uma característica da síndrome da fragilidade. A gente pode fazer alguns testes, como o teste do sentar e do levantar, como andar 3 metros, que também a redução da velocidade, não é que se dá essa marcha, ou o sentar e levantar, também caracteriza a síndrome da fragilidade. E aí, quanto mais frágil, a gente vai tendo um aumento da dependência. Então, por isso a dificuldade das famílias, quando essa pessoa idosa, ela não só se aposenta, mas ainda com 60, 65, 70, né? Muitos com 75 ainda trabalham, mas o que vai fazer nesse tempo ocioso? Aí a fisioterapia, por exemplo, tem um papel fundamental. O educador físico, aquele trabalho relacionado à habilitação física, trabalhar com resistência, trabalhar com força, trabalhar também com o perfil cardiovascular, e a fisioterapia que vai restabelecer funções, mas é aquela que vai ajudar o equilíbrio, como eu falei, a resistência e força. A gente precisa do caminhar, por isso que tem esse teste da marcha, né? A pessoa idosa caminha 3 metros, por exemplo, dá uma volta e a gente cronometra isso. Então, a síndrome da fragilidade, mesmo que eu não tenha demência, por exemplo, diabetes, hipertensão, eu não tenha alguma outra doença relacionada ao processo do envelhecimento, como doença de Parkinson, eu posso sim ter essa síndrome da fragilidade. Hoje ele é entendido como uma entidade cuja fisiopatologia está relacionada com alterações hormonais, com o próprio sedentarismo, com alterações ligadas ao sistema imune, à imunossenescência, e ela vem e ela tem um impacto muito grande, porque ela está relacionada às síndromes geriátricas, não é? Se eu tenho uma síndrome da fragilidade, eu tenho um desequilíbrio, eu tenho uma instabilidade postural, eu tenho uma tendência maior à queda. Com isso, com essa perda muscular, a musculatura não é só de bíceps e tríceps, então eu tenho, por exemplo, perda da musculatura pélvica, olha as incontinências aí, fecal e urinária. A urinária é mais comum. Eu tenho uma flacidez e com o tempo da musculatura da deglutição. Então, com o tempo eu posso ter engasgos, né, dificuldade de engolir. Então, é importante que a gente se prepare para esse processo do envelhecimento quando chegar aquela hora propriamente dito, né? Tudo é uma jornada. E aí, quando chega o momento, 60, 65, 70, talvez a gente não sinta tanto. Mas a partir dos 75, 80, sim, porque muda. Por isso que a gente fala dos grandes idosos ou os mais velhos, né? Os muito idosos.
O envelhecimento, ele é uma conquista, é claro, mas a gente precisa trabalhar em cima, a gente precisa investir. E a poupança biológica, ele é muito importante. A poupança biológica está relacionada, claro, com a nossa função física, a nossa capacidade funcional, a nossa capacidade cognitiva, que está junto disso também, mas tem toda uma outra dimensão relacionada à saúde mental. Então, a cognição não falo só de demência, eu falo de depressão, eu falo do isolamento social, que é um fator de risco, por exemplo, para a demência. E eu falo também dessa dimensão social, existencial, que são as nossas conexões. Então, é importante que a gente desenvolva nessa pessoa algumas características, algumas habilidades, né? A gratidão é uma delas, a compaixão, fazer de alguma forma um bem para o próximo. Hobbies é interessante. O convívio com os netos, a intergeracionalidade, isso também dá um temperinho para a vida. Se essa pessoa, ao longo da vida adulta, principalmente, quando só trabalha, ela não cultivou as amizades, essa pessoa não cultivou hábitos, leitura, música, sei lá, um instrumento musical. Agora acabou, tô gravando na quarta-feira de cinzas, né? Sei lá, interessar por um carnaval, tá enturmado aí, tocando numa banda, não é? Num bloco. Como é que a gente pode trabalhar em cima de uma fase que não é fácil, quando a gente tem perdas físicas, as rugas, os cabelos brancos, a gente tem, como eu falei, a perda óssea, a perda muscular, a gente tem a perda do turgor, a gente muda a capacidade, por exemplo, de sentir sabores, há uma mudança, não é? A gente sente pouco sal, então põe mais sal, a gente sente muito doce, então gosta de sentir o doce. Então, os desafios para essa família, não é, para esses filhos, para esses netos, é tentar estimular essa pessoa idosa a mudar hábitos, começar a trabalhar em cima de ações físicas, por exemplo, é o primeiro caminho, mas ações da saúde mental. A gente faz uma terapia ocupacional, essa terapia ocupacional não precisa ser só com um profissional. Como eu falei, a gente tem diferentes possibilidades, né? Um trabalho voluntário, é a religião, né? Quando a gente junta pessoas no mesmo credo, com os mesmos rituais, num trabalho voltado para outras pessoas que mais necessitam. Dentro dessa esfera religiosa também, dentro de uma fé confessa, tem alguma coisa que possa ajudar, ou dentro da espiritualidade, artes, não é? Tem alguma coisa que a gente gosta de pintar, de bordar, de escrever, sei lá, começar a escrever um livro, um diário, e se desafiar. O grande barato, né, quando você chega nessa fase da vida, você tem um tempo que você pode escolher o que fazer. É claro, você pode me dizer, mas eu não tenho tanto recurso financeiro, eu moro numa cidade pequena. Mas será que a gente não consegue perceber o que tem de positivo e o que a gente pode desenvolver? Isso não é tão simples assim, eu sei. Trabalhar em cima de uma pessoa que ao longo da vida foi muito dura com ela, dura com as pessoas, sem muita confiança nela, sem muita confiança nas pessoas, com baixa estima, com sempre uma tendência a se vitimar também, a não puxar as rédeas da própria vida. Isso tudo contribui e acaba sendo um desafio para um filho ou para um neto, por exemplo, que tenta fazer diferente, que tenta mudar as referências, sabe, da infância, de uma fase mais jovem, e começa a perceber que tem outras coisas que podem ser valorizadas também. Será que o mundo é só ruim? Ou será que o mundo é só bom? Será que a gente também tem que ser só inocente? Então, como trabalhar com essa pessoa idosa se ela não cultivou determinados hábitos, determinados hobbies, determinadas formas de ver a vida de uma forma diferente? Se a gente só enxerga o ruim da vida, talvez a vida só nos devolva coisa ruim. E para a pessoa idosa que lida com perdas, né? A aposentadoria que eu estou dizendo é a perda de um papel, não é? De um trabalho, de um sentimento de pertencimento. E aí os amigos também adoecem, os amigos também acabam falecendo, os filhos crescem, saem de casa, a casa fica mais vazia. E aí a questão econômica também, dependendo da aposentadoria, você perde benefícios, então a renda vai ficando menor ou os gastos vão ficando maiores. Eu estou falando de recursos profissionais, como a fisioterapia, como terapeuta ocupacional, mas tem medicações, tem outras necessidades que são importantes, cuidar melhor da alimentação, uma suplementação alimentar rica
em proteína, em carboidrato. Então, isso tudo faz uma diferença no envelhecimento. Então, acaba os filhos sendo desafiados porque eles estão numa fase de trabalho, né? Estão sendo cobrados pelo trabalho, têm as suas relações pessoais, os seus filhos ou o seu cônjuge, ou não tem, ou vive também no momento, será que eu escolhi a profissão certa? Agora eu preciso cuidar do meu pai, da minha mãe, eu não tenho recurso, não posso contratar, será que eu vou ter que abandonar o meu emprego para ficar cuidando dela? Esse peso, olha, agora eu sou filha, eu não sou mais filha pequena, então os meus pais precisam entender que eles não podem ditar minhas regras, né? Eu agora faço as minhas regras, isso também acontece, olha só que interessante. Então, trabalhar essa relação que se inverte, né? Os pais cuidam da gente e agora a gente tem que supervisionar, a gente não pode atropelar, mas a gente tem que cuidar. E se eles têm alguma fragilidade, como essa síndrome que tem repercussões globais, né? Como eu falei, risco de queda em função da sarcopenia, da osteopenia, um risco de demência maior em função, né, de uma lentidão, às vezes, de uma dificuldade de tomar iniciativa ou já de hábitos no passado. O envelhecimento, ele não é fácil, ele é complexo e por isso que você está aqui para a gente conversar um pouquinho, a gente não desiste, mas cada dia é um dia, cada dia é um dia. Se você tem já os seus pais que tem todas as características para um envelhecimento ativo, saudável, isso é muito bom, isso é um exemplo, a gente quer isso, saber utilizar essa fase que tem as suas características, que muitas vezes você tem uma substituição de um vigor físico, mas por uma sabedoria, por um discernimento melhor da vida, por coleta de experiência e passar isso para os netos, ou não. Ou a gente não ter essas referências, a gente ter um processo de envelhecimento mais duro, mais difícil em termos de cuidado em relação à doença, com maior grau de dependência. E o que a gente faz com isso? É importante a gente falar abertamente sobre esses desafios, porque eles estão aí, seja cidade grande, seja cidade pequena. E é por isso que agora, no fim de fevereiro, você está escutando esse bate-papo agora, vai lá no Instagram e eu vou botar o link aí também, eu vou falar sobre demências, vou dar uma masterclass gratuita e com um e-book que você pode baixar também. Espero que você goste, te encontro lá e agora eu vou tentar fazer vídeos 2 vezes por semana. Mande temas, comenta, mande temas para mim sobre o envelhecimento como um todo, geriatria, cuidados paliativos, gerontologia. Não vamos falar só de demência não, como eu falei, vamos falar de muito mais coisa. Até o próximo!